todos conhecem, né, esse romancista. É um romancista, um dos mais importantes romancistas de Angola, ainda hoje. Um romancista super, super, super produtivo. O Pepe Tela é tipo um Jorge Amado, assim, de Angola, né? Ele realmente, ele escreve muito, ele produz muito, então ele tem uma obra bastante vasta, mas basicamente uma obra romanesca, tá? Eu até onde eu conheço do Pepe Tela, e eu conheço razoavelmente bem, porque já fiz um estudo mais sistemático da obra dele. O Pepe Tela não escreve contos, embora já tenha algumas incursões para uma espécie de literatura infantil africana, que é uma coisa que, curiosamente, né, muitos desses autores que começaram com literaturas para adultos em África, vários, né? O Pepe Tela, o Luandino, o Mia Couto, vários autores bem conhecidos, têm escrito também literatura para crianças, principalmente literatura para crianças, mais do que para jovens. O Pepe Tela tem também um livro para jovens, sei lá se eu posso chamar de livro para jovens, essas classificações são meio estranhas, né? A literatura mais para crianças é mais específica, porque tem toda uma relação com a linguagem visual, né, com as ilustrações e tal. Mas para jovens, na verdade, são 2 livros. Jaime Bunda, O Agente Secreto, e Jaime Bunda é A Volta do Americano, acho que é isso, se eu não me engano. Jaime Bunda é um detetive, que é uma paródia do James Bond, tá? Que é muito, muito interessante. Tem até uma aluna nossa do programa de pós-graduação que fez um doutorado sobre esses livros do Pepe Tela, né? Então, assim, o Pepe realmente é um escritor que tem uma produção de relevo, né? Fora isso, ele ganhou o Prêmio Camões também, é um dos vencedores do Prêmio Camões, que talvez seja o principal prêmio literário de língua portuguesa, hoje ainda, né? Prêmio, diga-se de passagem, que o Luandino também ganhou, mas recusou, porque o Luandino disse que não ia receber dinheiro de Portugal de jeito nenhum, nem como prêmio literário, né? E ele não é um prêmio muito, muito ruim, não, 100 mil euros, até que é razoável, vai. Mas recusou, e o Pepe Tela, acho que se eu não me engano foi em 87 que o Pepe Tela recebeu o Camões, né? Ele também, não sei, bom, vou passar esse livro para vocês darem uma olhada. Esse livro chama-se, portanto, Pepe Tela, né? Ele é um livro organizado pela professora Rita Chaves, professora Tânia Macedo, que tem vários textos teóricos a respeito de várias obras do Pepe Tela, tem fotos, etc. Alguma coisa da obra dele, da biografia e da bibliografia em geral, né? Então, assim, ele é um autor que começa a escrever na década de 70. Pepe Tela não é o nome dele, tá? Não sei se vocês sabem disso. Pepe Tela é um codinome, nome de guerra mesmo, porque o Pepe Tela foi guerrilheiro na guerra de libertação de Angola contra Portugal. Então ele passa a década de 60 quase que toda no exílio. Vocês sabem que, eu não sei se vocês sabem, né? Mas os movimentos de libertação de Angola em relação a Portugal começaram em 61 e a partir de 61 até 75, quando se deu a independência concretamente, né, depois da Revolução dos Cravos e tal, que foi em 74, ou seja, depois do fim do salazarismo em Portugal, nesse período o Pepe Tela ficou basicamente exilado de Angola o tempo todo, até 75. Primeiro ele foi fazer alguns estudos na Argélia, o que de si já é sintomático, porque a Argélia foi o primeiro país africano que se tornou independente enquanto colônia europeia, né, da França. A independência da Argélia acontece exatamente em 61 e a Argélia tinha uma tradição de guerrilha muito, muito forte. A guerra contra a França foi uma guerra muito violenta, muito acirrada. Ele foi fazer seus estudos, ele é sociólogo de formação, foi fazer estudos na Argélia, estudos de guerrilha na Argélia também, e depois ele entra para as fileiras do MPLA, que é o Movimento pela Libertação de Angola, e começa, junto com outros escritores do mesmo movimento, a fazer uma articulação, né, do movimento
na própria guerra de libertação depois contra Portugal. Ele foi guerrilheiro nessa guerra, né? E aí a gente tem alguns livros dele escritos ao longo do período de guerra mesmo, né? Basicamente são 3, né? Moana Puó, que é o primeiro romance dele. Moana Puó é uma máscara ritual de um grupo de uma etnia angolana. É um romance também curtinho, mas cada capítulo do romance diz respeito a uma espécie de descrição. É um romance bem fabular, no sentido de que, dessas fábulas em que os bichos falam, né? Na verdade é uma guerra, né, entre morcegos brancos e morcegos negros, esse romance. E cada capítulo do romance descreve um aspecto da máscara. Um descreve os olhos, o outro a boca, o outro a expressão do rosto, etc. Esse é o primeiro romance dele, que é de 69. Tá? Em seguida vem As Aventuras de Ungunga. Que é de 72. E Mayombe, que é talvez o mais conhecido romance dele, que também é de 72. Quando eu coloco as datas de romances de autores angolanos, africanos em geral eu opto, e aí atenção, né, por colocar as datas de elaboração, tá? Porque como foram livros muitas vezes escritos num momento, publicados em outro momento, às vezes demora muito em função de guerra, em função de censura, em função de um monte de coisa. Demora muito para esses romances serem publicados. Eu sempre prefiro trabalhar com a data de elaboração, porque diz muito mais a respeito do momento em que o autor, vamos dizer, estava vivendo ao elaborar, ao escrever esses livros, tá? Isso dá muita confusão, já vou avisando vocês, porque principalmente na mídia, hoje em dia menos, porque as literaturas africanas já estão mais conhecidas, mas em geral, por exemplo, me lembro quando o Luandino ganhou o Prêmio Camões, faz um tempinho, não sei se foi 2003 ou 2004, saiu na grande imprensa, Estadão, Folha, saíram vários artigos sobre ele, e as datas dos livros eram completamente loucas, né? Então, por exemplo, Luanda, que é um livro de 64 que foi publicado em 64, esse livro do Luandino, estava lá datado de 79. Né? Aí a gente se pergunta, da onde vem essa data? Vem da data da publicação nos Estados Unidos, ou então de uma outra referência, ou da data da publicação em Portugal. Então é muito complicado a gente datar essas obras, porque elas têm, em geral, uma data de elaboração e datas de edição muito díspares, tá? Então, um pouco de cuidado com isso. Então, quando eu coloco essas datas aqui, são as datas de elaboração, tá? Se eu estou falando em 69, 72, eu estou falando no momento pré-independência de Angola ainda, portanto, eu estou dizendo que essas obras foram gestadas no período da guerrilha do Pepe Tela, e como eu disse, Pepe Tela é nome de guerra, tá? Significa pestana, cílios, né? Porque o nome dele de batismo é Pestana, tá? É Arthur Maurício Pestana dos Santos. E aí ele toma literalmente a pestana, os cílios, e pega o nome em umbundo para Pestana, que é Pepe Tela, como nome de guerra, tá? Mas depois adota esse nome, assim como o nome do Luandino de batismo não era Luandino, né? Era José Mateus Vieira da Graça, mas que ele também adota o nome de pena, né? O nome de escrito, e o nome de guerra como nome mesmo. Depois mudam seus nomes de batismo, tá? O Luandino não foi guerrilheiro, tá, gente? Porque o Luandino estava na prisão, né? Ficou preso 14 anos. Foi preso em 61, depois 63 e ficou preso até 74, tá? Então, não deu para participar de guerrilha nenhuma, né? Mas o Pepe Tela, sim. Em relação a esses livros, então, As Aventuras de Ungunga, alguém já leu? Alguém tem notícia desse livro? É uma história que eu poderia talvez chamar de juvenil, mas que tem uma trajetória muito específica. As Aventuras de Ungunga, então, é um livrinho dessa finurinha, pequenininho,
é a trajetória desse menino chamado Ngunga, que é um menino do interior de Angola, que fica órfão com a guerra de libertação, perde os pais num ataque dos Tugas, né, como eles falam, dos portugueses, e sai perambulando pelo interior de Angola em busca de um lugar para si. Então o Pepetela vai construir a história do Ngunga como se fosse a história do primeiro pioneiro angolano, a criança que seria o primeiro angolano revolucionário na década de 70. Qual que é a trajetória típica, muito própria, específica desse livro? Ele não foi escrito como romance, de princípio, ele foi escrito como cartilha. Um dos problemas principais da guerrilha angolana, do MPLA, havia da UNITA também, mas um dos principais problemas era que, na sua grande maioria, as diversas culturas, as diversas etnias de Angola, na época da guerrilha agora também, né, eram ágrafas, né, tinham línguas, não eram culturas gráficas, né, eram culturas ágrafas e, portanto, nem falavam o português, nem sabiam escrever. Então, um dos principais problemas, primeiro, era fazer com que essas etnias se entendessem entre si, porque havia disputas internas, tribais, etc. Isso é um pouco o tema do romance Mayombe depois. Mas havia necessidade de estabelecimento de uma língua comum, né? E essa língua comum passou a ser o português. E aí, então, havia necessidade de ensinar o português na guerrilha. Então, dentro da guerrilha havia escolas da guerrilha, e havia necessidade de textos que, portanto, ajudassem na difusão, no ensino mesmo da língua portuguesa. E o Aventuras de Ngunga foi escrito assim, como fascículos mimeografados, capítulos da história desse menino, que eram escritos em português, uma linguagem bastante simples, para ensinar o português aos guerrilheiros, tá? E, além disso, isso é uma coisa muito típica dos movimentos de esquerda, né, principalmente dos movimentos de guerrilha de esquerda, é a junção, né, de textos pedagógicos, vamos dizer assim, e textos ideológicos, né? Então, de certa maneira, ao ensinar a língua portuguesa, passa-se também a ideia de que haveria um angolano, de que esse angolano era um menino órfão de guerra, que perambula por Angola, tem várias opções na vida e que depois é adotado por um professor da escola e torna-se um verdadeiro revolucionário. Enfim, tem toda uma ideologia revolucionária que faz parte da história também. Então é um didatismo, tanto linguístico, vamos dizer, quanto ideológico também, que perpassa esse tipo de produção, tá? O Aventuras de Ngunga redundou num filme, né, que não foi uma adaptação, não é um roteiro adaptado do Aventuras de Ngunga, mas baseou-se nesse livro. É um filme de 2004 que se chama Na Cidade Vazia. De uma cineasta angolana que é a Maria João Ganga. É um filme belíssimo, que não é uma adaptação, como eu falei, do Aventuras de Ngunga, mas que estabelece uma intertextualidade muito próxima, porque o personagem principal do Na Cidade Vazia é também um menino órfão de guerra, que não se chama Ngunga, se chama Ndala, que vem da mesma região de que teria vindo o Ngunga, né? Mas que fica lá perambulando, não pelo interior de Angola, mas por uma Luanda contemporânea, né? 2004, pela cidade de Luanda, e não encontra lugar nenhum, né? Então existe uma revisão da própria idealização do que seria Angola em 72 e do que viria a tornar-se em 2004, na própria caracterização e na própria trajetória do Ndala, que seria um novo Ngunga, vamos dizer assim. Eu tenho um texto sobre essa comparação, um artigo que eu escrevi, né, comparando o filme com o livro do Pepetela, que está na Via Atlântica. Agora já não me lembro mais qual das Vias Atlânticas que está, mas está lá, está online, enfim, vocês podem ter acesso a isso também. E o Mayombe é talvez o romance mais conhecido do Pepetela. Vocês conhecem o Mayombe? Então, o Mayombe é a floresta
uma grande floresta em Angola, que se chama Floresta do Mayombe, onde se passa a ação do romance, que é uma ação de guerrilha, né? Você tem ali vários grupos de guerrilheiros frente enfim, no meio da guerra de descolonização, no início da década de 70, onde se passa o romance, e uma das características mais evidentes do Mayombe, talvez a característica mais original do romance, é justamente uma pulverização do ponto de vista narrativo, porque em vez de você ter um narrador apenas no romance, cada personagem assume a narração em primeira pessoa num determinado momento, né? Então você tem lá aí você tem todos os nomes, codinomes de guerra, né? Eu, minha luta, então vem lá o título, eu, minha luta, sou o narrador. Aí vem uma parte da história na visão desse personagem que se chama Minha Luta. Eu, Teoria, que é um outro personagem, sou o narrador. Aí a história continua no ponto de vista do outro personagem, tá? Por quê? Porque o PPTela quer enfatizar no Mayombe também as diferenças ideológicas e culturais dentro de cada personagem que fazia parte de uma determinada etnia e a questão das lutas tribais, que já era bastante evidente nesse momento, ainda antes da independência, e que acaba ocasionando depois toda a guerra civil que durou 20 anos em Angola, né? Essas discrepâncias, essas diferenças, essas brigas, né? No interior do próprio movimento guerrilheiro. Tá? Então, são textos bastante emblemáticos dessa primeira fase do PPTela, ainda na década de 70. Tá? Depois da independência, assim como outros escritores do movimento pela libertação de Angola, o PPTela assume certas funções governamentais no novo governo angolano, né? Ele foi ministro da Cultura num determinado tempo, o PEP. Enfim, ele tem ainda uma posição bastante proeminente dentro dos escritores angolanos, e uma das características, a gente sempre compara, talvez os dois maiores nomes do romance angolano contemporâneo, agora onde há que também tem um peso grande, mas, enfim, desse momento histórico, talvez sejam realmente o Luandino e o PPTela, e então a gente sempre acaba comparando um com o outro para ver as diferenças. Enquanto o Luandino ficou em silêncio durante 20 anos, o PPTela ficou produzindo durante esses 20 anos. Então, muito da obra dele foi evoluindo também em relação à própria visão de Angola, né? Desde o Ngunga, né? Desde aquela visão idealista, né? Do pioneiro angolano que se forma na luta, etc., até alguns títulos contemporâneos. Então, um muito importante dentro da trajetória do PPTela é o Geração da Utopia, que é um romance do início da década de 90, em que ele faz uma revisão dessa geração da utopia, da libertação, que acaba perdendo o seu sentido, né? Acaba se esvaziando durante a década de 80, durante a Guerra Civil, né? E essas utopias se esvaziando, esses guerrilheiros, o que viraram, né? Depois dos 40, 50 anos, é mais ou menos esse o tema da Geração da Utopia, até chegar, por exemplo, num texto como agora, recente, que se chama Predadores, em que ele faz um retrato, que é um romance, se eu não me engano, de 2005, em que ele faz um retrato muito ácido do que seria a sociedade angolana contemporânea após independência, após socialismo, né? E de um capitalismo absolutamente animalesco, né? Complicado, em que os antigos burocratas viraram os grandes ricaços, enfim, né, de como é que que praticam crimes, enfim, para se manterem no poder. Então, uma análise bastante ácida no Predadores dessa sociedade angolana contemporânea.